queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita. Hoje vamos abordar um assunto também de extremo interesse para todos nós, que é chamada Lei Natural. Definições, caracteres, tom 1, módulo 8, roteiro 1. Então nós começamos falando sobre as leis divinas. Tem duas leis? Tem a lei divina e a lei dos homens? Vamos descobrir? Vamos. Então, por que conhecer as leis naturais? Por que será que a gente tem que conhecer as leis naturais? Não basta conhecer o código nosso, a codificação nossa? Ou as leis da matéria, as leis físicas? Será que isso não basta? Eu acho que não. Em que elas modificam as nossas vidas? Interfere a lei divina em nossas vidas? Por que nos preocuparmos com a prática do bem? Para que fazer o bem? Será que tem a ver com a lei divina? Eu posso não fazer nada. Posso. E aí, será que isso faz mal? Dizem nossos amigos que nós somos responsáveis também pelo bem que deixamos de fazer. Sabe as palavras. Então, a vivência da lei de Deus conduz o homem ao bem. E o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Por extensão, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, olha a doutrina nos ensinando a importância de conhecer essas leis no sentido de nos tornar seres de bem, seres que praticam o bem. Então, muitas das vezes, nós cometemos equívocos por não conhecermos as leis divinas. Leis que vão regular e vão determinar qual o caminho a ser seguido. Você quer ser um homem bom, você quer atingir a iluminação, quer se tornar um espírito puro, precisa necessariamente praticar a lei da justiça, do amor e da caridade. Aliás, Jesus nos deu a chave do céu, não? O céu tão procurado. A gente costuma dizer que essas três chaves, justiça, amor e caridade, é que vai abrir a porta do céu. Porque sim, se você não sabe, o céu tem 3 fechaduras e que são acionadas por essas chaves. E essas chaves precisam funcionar simultaneamente. O ser que não aprende ainda a utilizar essas chaves, ou a sua totalidade, porque sim, não basta usar uma ou duas, é preciso usar as 3 chaves, dificilmente encontra a felicidade. Dificilmente consegue penetrar no céu tão esperado, tão procurado por todos nós, que não está no lugar que nós pensamos, não está em cima. O céu está dentro de cada um de nós. Então não basta conhecer a doutrina espírita e trabalhar numa casa espírita, eu tenho que me transformar moralmente? Com certeza. E para isso é que eu tenho que conhecer a lei divina. Exatamente. Você observa que toda vez que procuramos uma casa espírita, principalmente quando estamos bastante desequilibrados, com bastantes problemas, sem solução, parece que o mundo virou o contrário. Quando vamos a uma casa espírita, a primeira coisa que nos dizem é o quê? Que devemos buscar a nossa reforma íntima. E aí nós perguntamos, como assim reforma íntima? A orientação vem logo em seguida, estudando, procurando através do conhecimento essas leis, as leis que vão regular, que vão determinar qual o caminho que eu devo seguir, qual o caminho que eu devo trilhar. O livro A Gênese, ele traz uma passagem que fala: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia os mais agudos males e viveria ditoso na terra. E aí vamos fazer só uma observação, que esse termo se conformar não é se resignar, ele está dizendo se amoldar. Então nós temos aqui noção de lei, que é uma norma, preceito, princípio, regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. A lei natural, essa já é um pouquinho diferente. Lei que é conhecida pela luz natural da razão, como derivado da natureza das coisas, que procede de Deus como autor da natureza e que governa a atividade do homem para seu fim último natural, jus naturais, o direito natural. Então, se o homem conseguisse vivenciar esta lei na sua integralidade, a lei de cima, que são as leis dos homens, são os princípios e preceitos, criados por uma sociedade, seriam completamente desnecessários.
O nosso problema reside justamente em não compreender as leis naturais. Na antiguidade, Sócrates e Platão falavam que o homem devia agir de acordo com a sua consciência. Na Idade Média, Santo Tomás de Aquino falava de uma lei eterna, proveniente do próprio Deus. Thomas Robson, John Locke, John Stuart e Adam Smith, em suas obras específicas, deixam entrever o aspecto precioso da lei natural. Então, todos eles vão nos mostrar a importância dessa lei, a importância de compreendermos a lei natural, de vivenciar a lei natural, porque ela, como Platão nos diz lá no primeiro parágrafo que eu anunciei para vocês, ela vai nos dar o caminho da nossa consciência. O ser que tem consciência, ele não precisa de leis, ele compreende as leis naturais, e se essas leis naturais são obedecidas, as demais leis, por consequência, são obedecidas. Então ele não precisa de ninguém ditar ou delimitar o espaço dele, ele conhece, porque ele respeita, ele conhece as leis naturais. Também na Gênese, diz que Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo por único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. A consciência lhe traça a rota, a lei divina lhe está gravada no coração e, ademais, Deus lhe a lembra constantemente por intermédio de seus messias e profetas, de todos os espíritos encarnados que trazem a missão de esclarecer, moralizar e melhorar. Então, pela Gênesis, nós vamos ver que quando Jesus nos falou, não veio para derrogar a lei, mas sim para melhorá-la, aclará-la, é justamente isso. Ele vai derrogar a lei dos homens, a lei que Moisés impôs para conduzir um povo. É essa lei ele vai derrogar, sim, mas a lei divina, a lei natural, esta ele jamais revogou. Muito ao contrário, ele reafirmou a sua necessidade, a sua importância. Então Jesus, ele revoga sim as leis humanas, as leis que Moisés foi compelido a criar para conduzir um povo rebelde, um povo teimoso, leis materiais, mas as leis divinas, essas jamais foram derrogadas. Então, como é que a doutrina nos divide as leis naturais? Ele diz que é lei divina ou lei natural. É lei da adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. Nossa, lei de uma destruição? Lei de destruição? Pois é, né? Mais à frente. Lei da sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. E, na nossa concepção, é a mais importante de todas elas, porque vai assambarcar todas as demais leis acima, porque ela é ampla, é abrangente. O homem que não compreender a lei da justiça, o amor e a caridade, jamais compreenderá as demais leis, nem saberá vivenciar essas leis. E no final, a lei da perfeição moral, que eu trocaria essa expressão moral para lei da perfeição ética, aquilo que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina moral, né? Eu tenho falado repetidamente a todos vocês, Jesus ensinou ética, ética é divina, moral é humana, a moral é sazonal, a moral sofre transformações ao longo do tempo. A lei da perfeição, a lei da ética, né? Ela não sofre nenhuma transformação. Aliás, em momento algum o homem teve qualquer notícia de uma fragilidade da ética. Muito ao contrário, a cada tempo, a cada momento em que que a humanidade vai andando, nós vamos percebendo que a ética se faz presente sempre. Nas próximas aulas nós vamos ver essas leis uma a uma. Mas para não ficar tudo no ar, vamos pincelar um pouquinho de cada uma agora? Ok. Então nós vamos ter aqui a primeira lei, lei da adoração, lei que impõe ao homem sua ligação com o Criador ante sua fragilidade no universo. Então essa lei, ela vai nos impor essa ligação, essa sintonia, a tão famosa fé, tão confundida pelos homens, pelo erro de tradução, como Humberto Holden nos fala, é um erro equívoco de tradução. Quando sai do grego para o latim, eles equivocadamente chamam crença de fé, quando fé é sintonia, é ligação. O homem que consegue, através da fé, através da ligação, através dessa sintonia, ele consegue falar com Deus, ou melhor, ouvir o Criador.
Lei do trabalho constitui uma necessidade, a civilização obriga o homem a trabalhar para dele obter seus gozos. Vamos descobrir numa aula também mais à frente que o trabalho é uma lei E necessária. muito necessária. Lei da reprodução, lei que faz com que os indivíduos se multipliquem, povoando o seio da terra. Então aquela ideia de eu não quero filhos, eu não vou ter filhos, como modernamente se assiste, é ir contra uma lei divina. Se você tem toda uma constituição pronta para a reprodução, pronta para gerar filhos, e não há nenhum impedimento que isso aconteça, quando você se nega a essa obrigação humana de gerar, você está infringindo uma lei divina. Lei da conservação, lei que obriga todos os seres a se protegerem no sentido de perpetuação de suas espécies. É esta lei que vai nos trazer até os dias de hoje. É esta lei responsável pelo egoísmo. Então é nesta lei que o Criador vai colocar a ferramenta necessária para atingir nos dias de hoje, que infelizmente, quando mal utilizada, leva à destruição, levam a prejuízo, que é o egoísmo, mas que na medida que vamos ganhando consciência, na medida que vamos nos depurando, vamos abandonando essa ideia de egoísmo, porque a conservação, quando estamos já evoluídos, já não tem tanta força enquanto ainda não temos maturidade. E olha o que a Gênesis fala a respeito disso: estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. Então, nós vamos observar que tudo tem uma interligação, tudo está subordinado às leis divinas. Lei da destruição, lei necessária para o renascimento e regeneração, para o progresso. Então, quando nós ficamos assustados, quando assistimos, de repente, uma pandemia, quando assistimos uma queimada em grande escala, um acidente, quando assistimos guerras, né? Nós vamos descobrir que faz parte da natureza humana essas leis, elas são necessárias, são elas que vão impor ao homem um movimento no sentido do progresso, por mais grave que possa ser aos nossos olhos. A gravidade de compreender essas leis está justamente na nossa infantilidade, na nossa incapacidade de entender as leis do Criador, na nossa pequena compreensão, ou muitas vezes nossa ilusão, porque é o homem que compreende as leis divinas e que compreende a lei da destruição, não se assusta, não fica desesperado. Nós veremos mais à frente, quando Jesus nos fala sobre essa lei, sendo ela necessária. Mais à frente. Lei da sociedade, lei que faz com que os homens tenham necessidade da agregação, é uma lei que vai impor ao homem a obrigatoriedade de se relacionar. Então viver acastelado, viver numa caverna, é contrário às leis do Criador. As leis da sociedade impõem que você vá se relacionar, ser um bom espírita numa casa espírita é fácil. A pergunta não é se você é um bom espírita na casa espírita, a pergunta é se você é um bom espírita no dia a dia, transitando pelo mundo. A lei da sociedade vai te impor e vai te ensinar a caminhar entre teus pares. Lei de progresso, lei que obriga o homem a caminhar na busca da verdade, partindo da infância até o ápice do aprimoramento. Então, é uma lei inexorável, não tem como você pará-la, não tem como você contê-la. Por mais que você queira resistir à lei do progresso, não há como resistir. Daí, todos esses efeitos tecnológicos que estão ocorrendo na atualidade, todos esses mecanismos e ferramentas que são postas ao homem, nenhum de nós pôde deter esse avanço tecnológico. Daí nós falando hoje de uma forma, de uma videoaula para vocês, quando pensamos que um dia falaríamos em videoaula, está aí a tecnologia, está aí a lei do progresso a nos impor essa caminhada, ainda que não quiséssemos, somos obrigados, somos compelidos a caminhar. Lei da igualdade estabelece a equidade entre todos os homens, princípio consagrado em que todas as constituições dos países civilizados, ou seja, todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos, somos filhos de um único Pai, de um único Criador. Essa ideia de fraternidade, ela é real, ela é verdadeira. É essa lei da igualdade que vai nos colocar no mesmo patamar. Não somos mais nem menos, somos exatamente iguais.
somos irmãos, o fato de termos um talento melhor do que o outro, ou mais aguçado do que o outro, tem a ver, mais tarde vamos conversar sobre isso, tem a ver com as nossas repetidas reencarnações, o tempo que vivenciamos. É isso que nossos talentos vão aguçar em relação a outros irmãos, mas isso não nos faz superiores. Muito ao contrário, nos obriga a estender as mãos àqueles irmãos que ainda não adquiriram esse senso de elevação. Lei de liberdade, lei que ensina ao homem os limites do seu direito, ou seja, eu não preciso de leis humanas para saber qual é o meu direito. Eu tenho consciência desse direito, eu não jogo papel na rua. Sério, eu não sujo a calçada, eu limpo a minha calçada, mas tem alguém que está mandando eu fazer isso? Não tem a prefeitura para limpar? Pois é, né? Mas eu tenho consciência do meu dever. O que eu estou fazendo aqui hoje? O que estamos fazendo aqui? É esta lei que me ensina e que me dá limite de poder ensinar aos meus irmãos, de passar aos meus irmãos o meu conhecimento, o meu conteúdo. Por quê? Porque eu tenho consciência. Uma lei que está gravada no homem desde os primórdios da sua evolução. O homem selvagem, o homem primitivo, ele já descobriu pela própria experiência e pela dor que ele não podia invadir a caverna do seu vizinho, porque senão estaria dando direito ao seu vizinho de fazer a mesma coisa com ele. E olha aí os limites do direito sendo impostos naturalmente. Lei de justiça e amor e caridade é de todas a principal lei ensinada para que o homem liberte-se do sofrimento. São as máximas que Jesus ensinou. Então são essas leis que vão te dizer qual é o tom para que você possa encontrar a felicidade. Qual é o caminho a ser seguido? Como me tornar um ser feliz? Como me tornar um ser iluminado? Ainda vivendo no planeta de provas e expiações. Porque sim, essa lei não é para além dimensão, é para essa dimensão, é para o planeta de provas e expiações. Então muitos seres que aqui habitaram viviam sob essa lei, sob a égide dessa lei e compreendiam bem. Exemplo, nosso Mestre Jesus, que legou essa lei para todos nós: justiça, amor e caridade. Se você conseguir compreender exatamente cada uma dessas palavras e colocá-las em prática, eu assevero a todos vocês, encontraremos a felicidade. Lei da perfeição moral são as virtudes que o homem deve conquistar em detrimento aos vícios. Conhecimento de si mesmo na destruição do egoísmo, ou seja, conheça-te a ti mesmo, como nosso amigo Sócrates nos apresentou, que não é dele, isso vem há muito tempo atrás. Alguns dizem que é de Tales de Mileto, e outros até nem sabem dizer a origem dessa expressão. Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. É verdade. Na medida em que eu me elevo, não moralmente, como está escrito aqui, mas eticamente, ou seja, estou alinhado às leis do Criador, eu compreendo a ética, eu sou um ser feliz. Existe uma obra chamada Ética Nicômaco, do Aristóteles, que aborda muito bem essa questão da ética. Spinoza também, no livro dele, em Ética, ele também aborda muito bem esse nivelamento do homem à ética, para que ele encontre a felicidade. Eu já falei isso na aula passada e vou voltar a falar, porque me chocou muito no passado, quando me falaram que Deus não tem moral, o homem não tem ética. E eu me assustei com isso e depois fui refletir. E realmente é verdade. Deus não tem moral, porque a moral é uma construção humana. Mas o homem não tem ética, porque a ética é divina. E essa ética precisa ter consciência. E isso não se adquire no estalar de dedos. E aí, relembrando o que nós falamos lá no início da aula da questão da reforma íntima, a reforma íntima, a base dela está aqui, o conhecimento de si mesmo. Porque ninguém pode reformar se não tiver conhecimento do que precisa ser reformado. Então a questão 621, no Livro dos Espíritos, é perguntar: onde está escrita a lei de Deus? Quando é que gravou essa lei? Está em algum livro? Algum compêndio? Será que está nas tábuas de Moisés, essas leis? Será que estão ali? Deve estar em algum lugar. Na consciência do ser, na minha, na sua consciência. Ali está gravada as leis divinas. É por essa razão que nenhum de nós pode dizer que é leigo, ou que não conhece, ou que faz o mal porque não tem a consciência disso. Não é verdade. Então aquele sentimento que a gente sente logo após ter feito alguma coisa errada,
É essa lei que está gritando para a gente que nós estamos fazendo algo errado? Exatamente. São as nossas consciências a dizer que estamos infringindo as leis divinas, porque essas leis, elas estão estampadas, eu costumo dizer, a ferro e fogo na alma, no ser. Então nenhum de nós, sobre qualquer aspecto, pode dizer que eu pratiquei o mal, mas eu não sabia, eu era inocente. Não, não é verdade. Lá no interior da sua alma, no recôndito de sua consciência, você há de encontrar a reprovação do seu ato. E afinal de contas falamos de consciência, o que é consciência? Então a formação da consciência, de que forma nós temos essa formação da consciência? Através dos estágios que o princípio inteligente vai caminhar até se tornar espírito. Então ele vai buscar no reino mineral, ele não vai ser um mineral, nenhum de nós vamos ser pedrinha. Não somos pedrinhas? De forma alguma, nós vamos assimilar o sistema da atração. Então o princípio inteligente vai absorver deste reino a atração. Do vegetal, a sensação. Do animal, o instinto. Não fomos animal, não. Não, claro que não. Mas absorvemos desse sistema o instinto. E o final, a razão e livre-arbítrio. Então, aonde nasce a minha consciência? Quando eu passo a ter razão e livre-arbítrio. Então eu me torno ser, espírito, perispírito e corpo físico. Isso que é o ser. Então o ser nosso é composto de espírito, perispírito e corpo. E a nossa consciência nasce justamente quando nós atingimos a razão e o livre-arbítrio. E por isso que diz que nós somos criados potencialmente perfeitos. Quando nós exercitarmos bem a nossa razão, o nosso livre-arbítrio, ou seja, quando nós atingimos a perfeição, aí sim nós estaremos perfeitos. E observe que nenhum desses reinos aqui enumerados, excetuando o último, que é o Minal, nenhum deles atingiram ou concentraram todo esse arcabouço para a sua formação. Somente o espírito formado é que adquire o conjunto de todo esse reino. Por isso que ele fala que fomos criados potencialmente perfeitos. Ou seja, daqui, qual estágio que vamos partir daqui? Angelical. Angelical, porque reunimos todo o arcabouço necessário para nos tornarmos seres angelicais. Então a lei de Deus é continuamente revelada aos homens, não obstante estar ela escrita na consciência, porque é passível de ser esquecida e desprezada pelo ser humano. Quis, assim, Deus que ela fosse sempre lembrada. Em todos os tempos houve homens que tiveram esta missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Esses missionários, porém, quando encarnado, pode ser influenciado pela vida no plano físico e, cometendo enganos, induzem a humanidade a se transviar por princípios falsos. Isso aconteceu com aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si um encargo que lhes não foram cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então nós vamos encontrar expressões na história, Napoleão, um exemplo, que vai trazer o sentido da liberdade, o sentido do progresso para a humanidade. E, no entanto, foi um líder que se desvirtuou desse caminho brilhante. Nós vamos encontrar uma série de outras lideranças que tiveram papéis fantásticos na condução da humanidade, mas não compreenderam a sua missão. Mas ainda assim, mesmo desvirtuando a humanidade, mesmo arrastando a humanidade para o sofrimento, deixou um grande legado. Quer ver um exemplo? Por que hoje nós temos a internet? Agradeço o quê? A guerra. A guerra, a Segunda Guerra Mundial. Então, lideranças extremamente destrutivas, que tiveram um papel bastante crucial na destruição da humanidade, trouxe muito sofrimento à humanidade, não compreenderam o seu fantástico papel de liderança ao desvirtuar a humanidade, mas deixaram um grande legado, que foi o progresso que hoje nós estamos a receber. Então, saibamos ouvir a nossa voz interior, a fim de melhor colocar em prática as leis naturais, escritas por Deus em nossa consciência. Então, quando eu tenho dúvida, eu tenho que fazer o quê? Silenciar, para ouvir a voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, eu tenho certeza do caminho a ser seguido. Eu tenho consciência. Quer ser feliz? Ouça a voz de Deus. Basta ficar em silêncio.
Basta aquietar aquelas vozes barulhentas de nossas mentes que não nos permite ouvir o Criador. Ouvindo o Criador, você encontra o caminho da perfeição, o caminho efetivamente que vai te levar à iluminação e vai te liberar das amarras que te arrastam ao sofrimento. Assim, encerramos mais uma aula. Esperamos que vocês tenham gostado. Na próxima semana estaremos juntos.